Grande mídia sente o golpe e reage com a semiótica nem. A gente discutiu isso na live do domingo, o que mereceu um artigo mais elaborado, mais aprofundado, teórico aqui do blog, para colocar o tema. A primeira questão levantada é o seguinte: foram 2 eventos que ocorreram a semana passada. Primeiro, essa questão dos vídeos, que tomaram conta da internet, com o governo levantando a bandeira da justiça tributária. E a outra, aquele desvio milionário que poderia levar a uma crise financeira, crise no mercado financeiro, do PIX. Crise da credibilidade. Vocês devem ter um desvio milionário, uma série de transferências de PIX em massa, de contas vinculadas ao Banco Central. Vocês devem ter visto isso. Isso foi dado pouca, foi en passant, foi tratado, né? A questão é o seguinte, um ponto de partida, até epistemológico desse meu de blogueiro, que é o seguinte: nenhuma revolução será televisionada. Eventos, fatos que coloquem em risco o sistema, ou são omitidos, ou são maquiados, ou são tratados com aquela objetividade oportunista. Aí sim, trata de forma objetiva, objetividade jornalística, sem interpretação. Tá? Quando um assunto é veiculado e é dado ênfase, divulgado com todas as pompas e sensacionalismo, há algum interesse, há alguma narrativa sendo criada pelo próprio sistema. Então, você tinha de um lado, ou a grande mídia sentiu a cochilada do Centrão, porque o Centrão deu uma puta bandeira para o governo, que estava nas cordas e sem uma marca, a bandeira da justiça tributária. Ou sentiu o golpe, ou os 7 minutos que o Jornal Nacional gastou contra os ataques polarizados na internet é uma reação rápida. O caso aqui do ataque hacker. E aquela coisa, né? A cobertura que deram para esse problema do PIX é uma coisa que já virou retranca no jornalismo, né? É a explicação mais genérica possível. Ataque hacker. Quando a gente sabe, a gente já falou isso na live de domingo, parece que partiu de dentro, não foi ataque hacker de fora. Foi de dentro, por causa dessa atividade desregulamentada das fintechs. Tá? Então veio com esse clichê ataque hacker. Só que esses vídeos, claro, inteligência artificial leva a esquerda a marcar gol nas redes ao tratar de ricos contra pobres, aqui do Leonardo Sakamoto lá no UOL. Foi o tom que, de fato, foi uma vitória da esquerda, ou do governo Lula, esses vídeos em inteligência artificial, porque, repito, parece que sentiu a grande mídia, sentiu, o Centrão deu uma bandeira. Deu uma bandeira para esse governo que estava, repito, nas cordas e sem uma marca. A reação foi rápida. Na semana passada, primeiro, os 7 minutos do Jornal Nacional. Como é que reagiu? Falando da polarização, ataques contra o Congresso, a polarização política, e toda essa coisa, essa cantilena toda. Tá? Quer dizer, a polarização na internet atacando um poder da República, o Congresso Nacional. A outra foi o camarote. O camarote, a gente já falou com os olhos esbugalhados de sempre nesse momento, colocando uma igualdade. Olha, tem o gabinete do ódio do Bolsonaro e agora as milícias digitais do PT. Então, uma equivalência. E o Xandão lá, o STF, numa atitude desvairada, isso não está na Constituição. O cara faz convoca para uma audiência de conciliação entre as partes. Espera aí, se eles são guardiões da Constituição, é ou não constitucional o que o decreto do governo quanto ao IOF?
e foram resgatar o Armínio Fraga, o Armínio Naufraga, que estava lá no ostracismo, para ele já tocar o terror. Se não cortar da carne agora, lamentaremos no futuro. Já veio com essa. Então veio com essa construção semiótica da crítica nem. De um lado, a polarização, ou seja, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, ambos são iguais, e a polarização é irracional, não deixa o país progredir, como sugeriu Armínio Fraga, e está aqui a entrevista com o Roberto Campos Neto, capa da Folha do domingo, desse domingo. Discurso de nós contra eles é ruim para todo mundo e não vai fazer o país crescer. Sentiu o golpe. E eles criaram rapidamente essa narrativa da crítica nem. Olha, eles têm uma milícia digital, assim como lá o outro lado tinha o gabinete do ódio. É tudo igual. Essa irracionalidade não deixa o nosso país crescer. Tá? E você tem, olha só, esse artigo, eu recomendo a leitura desse artigo, do Jefferson Miola, o Trisal Institucional do STF. Esse artigo derruba essa questão dessa audiência de conciliação. Aliás, o próprio Flávio Dino, ele disse que o decreto do governo que ajusta as alíquotas do IOF se tornou um tema complexo, não em razão de fatores jurídicos, ele próprio admitiu isso, não foram fatores jurídicos, e sim por conta do ambiente político geral. Ele fala que qualquer aluno de primeiro período de graduação em Direito saberia responder essa questão. Não renderia nem 5 minutos de discussão. Está previsto na Constituição. É prerrogativa da Presidência da República estabelecer lá que é um imposto regulatório. Então, é questão política, não é jurídica. Então, peraí. Então, não estamos mais diante de guardiões da Constituição. Aí você começa a entender eventos como esse, Gilmar Palusa ou Gilmar Sutra, tá? Deu palco a 64 empresas privadas e empresas e entidades privadas. E, ao mesmo tempo, o Gilmar Palusa reúne 12 empresas em processos no STF. O interessante é aqui, o Gilmar Sutra, é tamanha promiscuidade entre o público e o privado. 26 ministros de tribunais superiores, 22 políticos do Centrão, 5 banqueiros do BTG e um ex-diretor da CIA. Esse é um resumo da participação. Então, na verdade, esses eventos do outro lado do Atlântico, ou lá, aquele lá em Nova York, lá do banqueteiro João Dória Júnior, é a questão que eles vão decidir. Esse governo vai ter governabilidade ou não? Eles estão lá, não é discussão, ainda mais esse Fórum Jurídico de Lisboa, que deveria ter uma intenção acadêmica, jurídica, de teóricos do direito, em discutir as datavênias da teoria do direito, não. É outra coisa, decidida nos jantares, portentosos, onde está lá o Hugo nem se importa. Tá? Então, olha, foi gol, tem que admitir. Essa coisa a crítica nem já foi utilizada pela primeira vez quando o Lula foi liberto. Porque a bola da vez da terceira via, vocês devem lembrar, naquela época, era o Luciano Huck. Ali está lá o Roland Barthes, né? O que Roland Barthes diria? É a crítica do nem. Então eles tentaram ali, com a libertação do Lula, e o Lula sendo a oposição do Bolsonaro, e ele acabou vencendo depois da outra eleição, tentaram uma equivalência. Olha, Bolsonaro, extrema-direita, extrema-esquerda, tal, é a polarização, mas não vingou o Luciano Huck e deu no que deu. Não vingou. Era a tentativa da terceira via. Vamos de polarização mesmo, disse a Faria Lima, mas agora não funciona mais. Tá?
A questão é o seguinte, a gente fez uma relação de equivalência, aí sim, entre esse personagem do Hugo Nem Se Importa e o Justo Veríssimo. Lembro desse personagem do Chico Anísio na TV Globo, da questão dos políticos só querem mamata, só querem mamar nas tetas do governo, e todo esse léxico em volta da corrupção, essa questão da moralização da política. A gente sabe que personagens como esse do Justo Veríssimo desembocaram em figuras como a do Bolsonaro e do antissistema, Nicolas Ferreira e toda essa coisa. Tá? É perigosa essa questão, porque ele pode levar à antipolítica. Tá? Então, é ponto para a esquerda. Realmente deram uma bandeira. Mas agora eles estão mobilizando essa questão da crítica do nem-nem. Então, para tentar favorecer o Tarcísio de Freitas, é claro que essa é a questão, estão tentando emplacar isso. Essa questão de, olha, a polarização não é boa para o progresso econômico. Então, vem, Lula recupera a popularidade depois de campanha rico versus pobre, diz pesquisa Atlas, tá? Que já está dando, na minha opinião, essa variação de 2% para cima é variação na margem de erro. Na minha opinião, discussão metodológica, tal, aí é outra questão. Tá? Eu acho que... Mas só na questão empírica de ter dominado o debate é a questão da comunicação, acontecimento comunicacional. Conseguiram monopolizar a agenda. Só que rapidamente esse eixo do mal, STF, mídia e Faria Lima, já reagiram com essa coisa do nem-nem. A insistência em dizer de que a polarização não é boa para a economia. E pode ver como a grande mídia está continuando esse assunto. Virou uma suíte. Tá? E as consequências econômicas vão começar a surgir para a grande mídia, né? Segundo sempre para a grande mídia. Tá? Então a questão, já que a gente está falando em léxico, é a esquerda sair dessa questão, tudo bem. Agora, não se pode se limitar apenas a engajamentos, comentários, curtidas, repostagens, visualizações, comemorar o número das reações positivas a postagens pelo real-time big data, por exemplo. Tá? A questão é que esse conjunto lexical que eles estão trabalhando, que é ambíguo, tem que ser transformado em acontecimento comunicacional mais além. Tá? Ou seja, tem que cair do campo da moralização e entrar no campo da luta de classes. O problema não é a exploração, não é que eles exploram porque eles são gananciosos. É algo da estrutura do sistema. A produção de valor e de riqueza produz a desigualdade. Questão estrutural, é luta de classes. Agora, é claro que a gente vai esperar que esse governo vai chegar a esse ponto. Né? Eles estão comemorando. Segundo o Atlas, aumentou 2% a participação, a aprovação do governo Lula. Sei lá. Mas você veja esse movimento de despolarização aqui. Clã Bolsonaro racha com Nicolas Ferreira. Essa coisa da direita sem Bolsonaro. O Nicolas Ferreira já está sentindo os ventos que estão soprando. Tá? O Nicolas Ferreira não foi participar do evento lá na Avenida Paulista. Tá? Ele está sendo acusado de abrir um novo flanco da direita sem Bolsonaro, diz a notícia. Como já miraram também o Tarcísio de Freitas. Jovem, o Nicolas Ferreira está pensando no seu futuro. Eu quero me descolar da polarização. O lance para 2026, se temos uma bola de cristal, é a despolarização. A Faria Lima vai fazer todos os esforços para isso. Justiça dos Estados Unidos manda intimar Moraes no caso Trump, mídia e Rumble. Então temos lá Nicolas Ferreira no modo despolarização e Trump no modo cismogênese. Tá?
A questão é, o Moraes está fazendo o script, está todo o script certinho. Audiências de conciliação, entrando nessa crítica nem para encher a bola do Tarcisão, o moderado. Ele está fazendo todo o jogo certo. Um STF que está lá em peso, lá, que estava lá no Gilmar Sutra, o Gilmar Palusa. Um STF que fecha com a pejotização. Ele está no jogo. Só que a questão é que o Trump ele tem que, vamos dizer assim, criar essa coisa patriótica. Não, temos que defender o STF. Não, o Trump está querendo a intromissão no país, se intrometer no país. Nosso STF é soberano. Se é questão de soberania, então reveja esses data centers que vão encher o Brasil. Cadê a soberania digital? Se é essa questão de soberania que defendem, cadê a soberania digital? Data centers em todo o país, as big techs, que vão permitir os nossos dados sensíveis serem partilhados para a justiça norte-americana. Mas por falar nisso, para terminar aqui a nossa live, né? Trump volta a ameaçar países dos BRICS, receber uma tarifa de 10% muito em breve. O que temos aqui, para ir direto ao assunto, que já estamos aqui no final, tá? Para ir direto ao assunto. A questão, ele acusa os BRICS de quererem se livrar do maravilhoso e lindo dólar, segundo ele. Ele adora adjetivações, né? O Trump. A questão é que ele também quer se livrar dos dólares. A gente já falou que na verdade, a dívida externa norte-americana e esse Big Beautiful Bill vai elevar a dívida em 3,3 trilhões. A questão é, os países, grande parte do planeta, 60% do planeta, os países têm suas reservas cambiais em dólar, ou sua dívida pública em dólar. Desde o acordo de Bretton Woods, em 1945, a reunião foi, acho que foi 40, perto de 1950, seu ano exatamente, estabeleceu o dólar como uma moeda padrão das transações comerciais. Tá? A questão é a explosão dessa dívida pública norte-americana. Então, a gente falou aqui bastante desse acordo Mar-a-Lago. Ele quer que os países substituam os seus dólares ou por títulos pagáveis daqui a 100 anos, ou por moedas digitais. Não é à toa que ele está tão elétrico. E as big techs são um grande poder atualmente. Desse novo capitalismo de choque, as big techs é a grande força contra os estados nacionais. A gente sabe que um país é soberano quando ele tem domínio das suas forças armadas e da sua própria moeda. Tá? Esse é o início da soberania, da força de um país. Ele tem controle sobre suas próprias moedas. Trump quer substituí-las por dinheiro privado, privatizar o dinheiro. Dinheiro digital, bitcoins e assim por diante. E as big data, as big techs estão por trás disso. Tá? Na verdade, o que o Trump está querendo, o que está profundo por trás disso, é um novo salto mortal do capitalismo. Trump também quer se livrar dos dólares, menos os chineses. Os chineses, por causa do raciocínio taoísta deles. Não, a gente vai continuar. Os BRICS, não sei se isso contamina o pensamento dos BRICS, mas vamos continuar com o dólar. A gente está dando corda para os Estados Unidos se enforcarem. Porque o Trump também quer se livrar dos dólares. Essa é a questão. Essa que é a questão, que a grande mídia não está contando nada. Então parece que é uma questão de que
tudo se passa porque o Trump quer defender o seu maravilhoso dólar e os BRICS querem criar uma nova plataforma de compensação alternativa ao SWIFT, que é em dólar, né? Então, essa é que é a questão. O que está em jogo aí para 2026, para fazer profecia, é esse salto mortal do capitalismo. Então, as coisas todas começam a se juntar. Tá? Data centers, inteligência artificial, esse poder das big techs se confrontando com os Estados-nações, dos BRICS. E a substituição do dólar pelo dinheiro digital. Nem o Trump acredita no seu belo e maravilhoso dólar. É a razão dos problemas, né, criado pela globalização e pelos democratas. A globalização dos democratas. É isso, gente. Acabamos. É isso. É o fim. Como diria The Doors, Jim Morrison, this is the end, my only friend, the end. Terminamos, então, a live.